Vamos falar sobre a sua performance, como é que anda. Eu não falo apenas profissional, mas pessoal, social, intelectual. Tudo gira em torno de um único elemento que a gente denomina como corpo. É isso mesmo. Você pode talvez não entender que há uma relação direta, afinal de contas a gente simplesmente vive no nosso corpo, mas é óbvio que há uma explicação e um conceito por trás de tudo isso. Sem dúvida nenhuma, você tem vários sonhos, desejos, motivações. Qual é o recurso essencial envolvido para alcançá-los, pessoal? Quem adivinha? O nosso corpo. Essa estrutura que a gente hoje vive, baseada em torno de 35 trilhões de células operando por você 24 horas por dia, é na verdade o seu sistema de suporte físico que permite não apenas você viver, mas conquistar tudo isso que a gente tem falado aqui. E se de repente você não está operando da maneira com que gostaria, tipo cansaço, talvez indisposição mental, baixa clareza sobre onde você quer ir, facilidade para se desconcentrar, foco ali prejudicado se você fica durante muito tempo. Isso certamente tem a ver com a maneira em que você está mantendo o seu corpo atualmente. E eu quero começar aqui fazendo uma ilustração de como a gente lida com o nosso corpo de uma forma muito lúdica, tá? E como que ele vai, digamos, enveredando para o lado bom ou lado ruim da força, tá? Eu quero deixar isso muito claro para vocês aqui e, como de costume, eu vou usar o meu quadrinho branco. Imagina, pessoal, isso aqui é um rio, tá bom? E você está aqui no meio dele. Então, vou desenhar aqui um rio, deixa eu fazer isso aqui com uma cor azul para ficar bonitinho. Isso aqui é um rio, tá? Como um rio qualquer desse que a gente conhece, tá? E aí tem um detalhe aqui, pessoal. Aqui uma paisagem aqui para não deixar esse rio muito, sem nada. O detalhe é o seguinte, você está no meio desse rio. Então tá aqui sua cabecinha. E você está dando braçada aqui, ó, tá? E aqui você está dando também pernada e você está querendo se manter nesse rio. Você não consegue sair dele, essa é a sua vida, tudo bem? Vamos ver se vocês entendem o conceito e o seu corpo, ele se comporta exatamente da maneira como eu vou explicar para vocês agora. Desse lado do rio aqui, você tem aqui aquela saúde exemplar, você tem um físico invejável, barriguinha de tanquinho. Você tem aqui desse lado também uma alto índice de motivação para a vida, disposição, todas essas coisas que a gente sabe que são positivas. Então tudo aqui desse lado do rio, tudo bem? E desse lado, o que a gente tem? Exatamente o oposto. A gente tem aqui obesidade, doenças crônicas como diabetes, ansiedade, baixa capacidade, vou botar aqui, baixo foco, desânimo e tudo aquilo que a gente já sabe que faz parte também da nossa vida, ok? E aí tem um detalhe nessa história, tá, pessoal? Você está nadando, obviamente, para o sentido do quê? Positivo, não é isso? Você está nadando para cá. Porém, a correnteza do rio, ela vem no sentido contrário. E essa correnteza, pessoal, ela vai se permanecer pela vida inteira. E aí entra um outro detalhe. Essa correnteza, ela aumenta conforme a gente vai ficando mais velho. E é lógico que o nosso objetivo é chegar nessa ponta daqui do rio, né? Esse daqui é o nosso objetivo. Mas o fato é o seguinte, quando a gente está no início da vida, a correnteza ela tá quase que uma marolinha. Você dá umas 2, 3 braçadas ali e pum, você já está chegando aqui perto. Lógico, isso daí varia muito de pessoa para pessoa. Para algumas elas vão ter mais dificuldade que as outras. E isso quer dizer o quê? Que essa correnteza ela pode ser um pouco mais pesada. Contrária, tá? A correnteza que eu falo, você está sempre nadando contra a maré. Sempre. Mas o fato é que se você ficar parado, você vai ser levado, obviamente, para o lado em que você não quer ir. E o que significa, pessoal, ficar parado ou o que significa nadar dentro dessa ilustração que a gente está falando? Basicamente, envolvem 3 áreas. Nadar aqui significa, pessoal, como você lida com sua alimentação, com sua atividade física e com o seu sono. Simples assim. Nem mais nem menos.
Basicamente, você pode ter N problemas, 1 milhão, mas quando se trata do seu corpo, são sempre esses 3 elementos que vão influenciar diretamente na qualidade de como ele está performando. E se você hoje está sentindo que não está dando conta, né, talvez daquilo que você dava antes, ou que seu desempenho ele tem diminuído, provavelmente você não está dando braçada suficiente nesse nosso rio aqui. E o que acontece? Você está sendo levado pela correnteza natural. E o que significa dar braçada? Significa que você ter um alto equilíbrio de alimentação, um bom nível de atividade física e uma boa qualidade de sono. Simples assim. O problema, pessoal, de tudo isso é o seguinte, né? Como a gente já está falando aqui, a gente vai ficando mais velho, essa correnteza vai aumentando naturalmente e aquilo que a gente antes fazia quando era jovem, até os 20, 30 anos, agora eu vou ter que fazer muito mais em relação a esses 3 elementos para eu me aproximar dessa área daqui, que é a área desejável, né? De ter ali digamos, uma saúde preservada, um corpo ali que você olha no espelho e fala, nossa, me sinto bem, tá tudo no seu devido lugar, nas devidas proporções. Então aqueles regimes que a gente geralmente fazia, que traziam um resultado assim super rápido, né, até 20, 30 anos, quando vai passando essa idade, já começa a ser ineficaz, ele já não é forte o suficiente. E aí você precisa de medidas talvez um pouco mais drásticas. E aí piora ainda mais. O que agrava, pessoal? Conforme a gente vai ficando mais velho e que a gente sabe que minhas braçadas já não vão estar dando conta como eu dava antes, eu ainda tenho um outro problema. Mais velho, pessoal, vamos olhar para cada um deles. Meu sono vai tender a ficar naturalmente prejudicado. Por que prejudicado, pessoal? Porque entram aquelas preocupações naturais que a gente vai adquirindo conforme a gente envelhece, né? Nossos entes queridos que não estão talvez indo tão bem como a gente gostaria, nossas preocupações às vezes financeiras, situações que acontecem no trabalho, nosso emocional que vai ficando prejudicado e obviamente isso vai desregular a nossa parte endócrina, nossos hormônios que vão regular a qualidade desse sono. Então esse já é um item que naturalmente ele já se prejudica. Alimentação. O que acontece quando a gente fica mais velho? Falta de tempo. E aí você vai precisar procurar soluções mais rápidas de alimentação. E aí entra aquele famoso fast food. A gente tem uma tendência a acabar sendo mais refém. Lógico, hoje está claro que ele não traz benefício acabando, digamos, consumindo em excesso fast food. Eu acho que todo mundo já está ciente disso, mas mesmo aquela correria que a gente às vezes precisa ir ali num restaurante aquilo e que a gente não consegue balancear nossa alimentação porque simplesmente a gente está estressado e o nosso autocontrole está baixo e a gente não tem uma qualidade de hábito alimentar boa, a gente vai pegar aquilo que, não, acho que hoje eu mereço esse chocolatezinho, essa trufa, acho que hoje eu mereço, e esse mereço todo dia, cada vez que você dá uma mordiscada nessa trufa, ou você pega aquela carne um pouco mais gordurosa, ou você bota aquela porção de batata frita, é você simplesmente não fazendo nada. E algumas vezes até remando, ou não remando, dando braçada a favor da maré para te levar com mais intensidade e rapidez. Tem gente que faz isso. E a gente sabe dos casos. Sabe quando você vê aquela pessoa que está num limite de talvez obesidade e tudo? Essa pessoa, ela simplesmente, não é nem que ela não fez nada, ela já está nadando a favor desse sentido aqui. Em vez dela estar indo no contrário, dela estar começando a pelo menos ficar no lugar, então ela está indo já no sentido oposto. Por quê? Porque ela está sendo vítima dessa alimentação. E naturalmente a própria falta de tempo vai fazer com que a gente tenha muito mais dificuldade em praticar atividade física. E na verdade é uma combinação desses elementos, tá, pessoal? E aí o que acontece? Você vai tendo aos poucos, com o passar dos anos, a sua saúde sendo deteriorada, sua condição física em termos de peso, ela vai ficando precária, até que chega um ponto em que você fala assim, quer saber, eu vou deixar esse negócio para lá, é assim mesmo, é do jeito que tá e tá bom. Nosso corpo, ele começa a catabolizar de forma muito mais
vagarosa, né? Tudo aquilo que a gente consome. Não apenas isso, né? A gente não tem mais aquele motor novinho em folha que antes você comia o que quisesse e o negócio se transformava e era processado. Não, agora você vai ter uma máquina mais antiga que já, né, tá operando há bastante tempo. Então, o que você consome, ele já não vai ter mais aquela velocidade, aquela atividade física, você já não vai ter mais aquele vigor e, obviamente, isso tudo afeta também a sua capacidade de sono, porque os seus hormônios que estão envolvidos principalmente nesse processo também vão estar prejudicados, pessoal. Esse, digamos, é o cenário de 99% da população. O que acontece dentro dessa ilustração aqui, pessoal, é que cada vez mais a pessoa vai dando braçadas mais lentas, cada vez mais a correnteza vai aumentando no sentido contrário, até que chega uma hora que ela quase que meio que estabiliza. Por exemplo, você dificilmente vai encontrar alguém obeso e idoso. Não sei se você pode notar isso, normalmente pessoas que já têm uma idade avançada, elas não são obesas. Mas por quê? Porque o corpo meio que estabilizou aquela zona em que ele já não tem mais tanta correnteza e você também já não tem mais como chegar muito aqui para frente. É aquilo e acabou. Nem você consegue avançar para frente para essa zona aqui, que é um aras aqui bonito, né? Deixa eu até desenhar aqui, né? Um local aqui, né? Que é lindo, cheio de coisas aqui que você gostaria de aproveitar. E nem você também vai ficar na lama aqui, né, numa coisa ruim, de uma situação precária. Você fica numa zona ali cinzenta até que meio que você se conforme e está tudo certo. Minha recomendação, pessoal, é o seguinte: antes de você chegar nesse estágio, que uma hora você vai acabar chegando, é você estruturar a sua vida para ela estar o mais próximo possível dessa região aqui. Perdão, não vou botar vermelho não. Aí. Se você estiver mais próximo dessa região desejada que a gente está desenhando aqui, você vai ter uma tendência maior de permanecer nela, porque afinal de contas, para você chegar nessa região, não estando aqui com a idade avançada, é extremamente difícil. Simplesmente porque existem alguns detalhes, tá, sobre como o nosso corpo opera, que eu vou dar alguns conceitos para vocês aqui, mas o principal deles tem a ver com músculo. Esse é um ponto-chave que eu queria que vocês guardassem aí. Obviamente, músculo hoje é um sinônimo de saúde. Quanto mais músculo você vê numa pessoa, visualmente você vai ter uma tendência de imaginar que ela é uma pessoa saudável e, de certa forma, tem essa relação direta. O problema, pessoal, é que músculo é um ativo extremamente caro para se manter e depois que você perde com idade avançada, você vai ter uma dificuldade muito maior em recuperar. Jesus está até colocando aqui, após uma certa idade a luta é eterna, desistir jamais, vamos equilibrando e é isso daí. A idade, quanto mais ela vai avançando, se você não fez esse dever de casa quando deveria, do tipo manter as suas braçadas para você ficar numa zona segura próxima daqui, aí é aquela questão do tipo, vamos tentar manter aquilo que a gente dá agora, porque não vou conseguir sair muito e para chegar onde eu gostaria aqui. Eu vou ficar mais ou menos no meio do caminho, mas eu não quero chegar nessa zona indesejada aqui do final da minha trilha, que vai certamente vir com um peso muito alto, tá? Mas vamos lá, pessoal, por que, digamos, isso é tão difícil hoje em dia, tá? Vamos lá. 3 elementos que a gente está falando aqui que precisam ter foco. Eu quero dar atenção em um aqui especial, que eu diria que é o mais difícil, e eu acho que não sou eu só que reconheço isso. A alimentação hoje é o ponto mais delicado. Por que é o ponto mais delicado, pessoal? Comida. Vamos lá. Por que é tão difícil hoje em dia a gente lidar com alimentação? Quando eu estou num ponto que eu estou acostumado a fazer atividade física, eu vou ter mais facilidade conforme a idade avança. Depois que eu já perdi esse timing, para eu aplicar atividade física de maneira vigorosa, que é o que a gente precisa, eu não consigo mais. E aí só resta uma coisa, ou sono ou alimentação. Sono é uma coisa que, de certa forma, simples de fazer, se você aplicar ali algumas rotinas, de horário, e o seu próprio corpo, o seu ciclo circadiano, ele já vai regulando de uma maneira natural, então isso não é tão crítico. Agora, quando a gente fala sobre alimentação, aí é um grande problema. Porque
a gente hoje está sendo vítima de algumas situações que não existiam anos atrás e que estão prejudicando drasticamente essa nossa capacidade de controle, tá? E a gente não está tendo tempo de se acostumar com isso. Eu vou explicar para vocês o que eu estou querendo dizer, tá? Problema principal de hoje, pessoal, em relação à alimentação. A maior parte das vezes que você come não é por fome, mas sim por hábito. O mundo de hoje criou alguns mecanismos que permitem você criar facilmente hábitos que vão lutar contra você nessa batalha ali de natação contínua ao longo da nossa vida. Cada vez mais fácil você tem acesso à comida, ou seja, disponibilidade nem se fala. Você está a 2, 3 cliques ali de qualquer tipo de comida que vai estar tocando na sua campainha, alguém batendo na sua porta. E o que é isso, pessoal? Nosso mercado atual capitaliza em cima de tudo isso. O famoso delivery, tá? Imagina o seguinte, sexta-noite, chovendo. Você tá com alguma fome ali e tal. Porém, não tem nada assim muito especial em casa, a não ser o que tem ali, né, de cotidiano. Comida em si, que é comida não processada, né? Eu poderia dar aqui as classificações de comida, que vai do ultraprocessado até as naturais, né? In natura ali tudo, mas esse é um outro problema que a gente vai ver se eu toco aqui, mas né, você tem aqui arroz, feijão, carne, né? Alguns legumes, salada, tal. Aí você tem, sexta-feira à noite, você tem algum pouco de fome, você não gostaria de comer aquilo. Você pensa em comer uma pizza. Mas só que nesse cenário que a gente está falando, a pizza, ela tá lá numa pizzaria em que você tem que sair de casa, pegar ali seu carro ou sua bicicleta ou ir andando, ir ali num balcão, pedir para a pessoa, aguardar ficar pronta, trazer para casa e aquele procedimento que a gente já conhece, ok? Tá chovendo, tá frio, você tá ali de frente para uma TV e tal, não tem muita coisa para comer em casa. Qual que é a tendência da gente querer de fato ir lá pegar aquela pizza? Tem que ser uma coisa muito desejada para que você queira se movimentar. Isso era o cenário de 30, 40 anos atrás, quando a gente não tinha esse delivery tão em alta. Por que na década, mais ou menos na década de 1940, 1950, a gente não vê registros de pessoas obesas? E por que hoje em dia é tão comum, né? Você sempre vai encontrar pessoas ali acima do peso. Porque naquela época a nossa sociedade não deixava tão disponível 3 elementos básicos que são a nossa obsessão natural: sal, açúcar e gordura. Basicamente isso, pessoal. Vamos falar sobre cada um deles. Gordura porque é uma fonte fácil de estoque de energia. Seu corpo ama. Qualquer coisa que tenha gordura vai ter um sabor e você vai receber uma carga de dopamina para cada vez mais buscar isso. Então já começa por aí. Sal. Por que a gente gosta de coisas salgadas? Porque ele é um ótimo retentor de líquido. Ele promove a retenção natural de líquido e evita a nossa desidratação num mundo que há tempos atrás, eu estou falando, lógico, dos nossos mecanismos instintivos de sobrevivência, né? Então, gordura é uma fonte interessante de energia e o sal ele mantém o líquido ali, ou seja, a hidratação, que em outros cenários eu poderia morrer desidratado. Então, o sal ele vai me ajudar nesse aspecto. E açúcar, além de ser uma fonte de energia, ele ainda é um indicativo de que aquele produto ele não é venenoso, o que era também um problema lá no passado, quando a gente não tinha a facilidade que a gente tem hoje. Então, nosso corpo, ele sempre foi projetado para dar uma atenção muito mais importante em cima desses 3 elementos, que é o quê? Que rege tudo aquilo que a gente consome, né? E aí entra o conceito da eficiência, pessoal. Vamos lá entender. Nosso corpo é uma máquina extremamente eficiente. Ele só deixa coisas ali e são úteis, que ele vai, de fato, utilizar o que ele já tem em algum planejamento. Ele não deixa nada à toa. O famoso conceito do use it or lose it, tá? Isso é uma ideia fantástica. Essa expressão no inglês significa assim: ou você usa ou você perde. E o seu corpo utiliza essa doutrina. O que isso quer dizer, pessoal? E agora eu estou falando de músculo. Nós temos um corpo que precisa se movimentar. Quanto mais a gente movimenta, mais
alinhado, equilibrado ele é. Por quê? Porque ele é feito para isso. Ele não é feito para ficar parado. Se você não se movimenta, o que o seu corpo vai fazer? Ele vai começar a tirar aquilo que é desnecessário. E o que a gente usa como necessário para movimento? Aquele elemento que a gente falou lá no início, que é uma peça-chave de tudo isso, chamado, quem vai lembrar disso aí? Músculo. Fibras musculares. Isso daqui é algo extremamente importante para nós durante toda a vida e que, infelizmente, a gente acaba esquecendo que se eu não uso o músculo, o meu corpo ele vai chegar à conclusão de que, na verdade, ele não precisa mais mantê-lo. Então vamos lá. Dentre essas 35 trilhões de células que você já tem disponível no seu corpo inteiro, que estão cada uma delas precisando de energia para processar, você vai ingerir alimentos que vão ser a fonte de energia de tudo isso, né? Aí vem um erro clássico e tremendo. A pessoa quer emagrecer totalmente sedentária, nunca fez nada na vida, aí ela faz o quê? Tá obesa, vou fazer uma bariátrica, agora vou resolver. Se essa pessoa tiver uma idade avançada, eu tenho pena dela. E por que eu tenho pena dessa pessoa, pessoal? Porque ela numa idade avançada, ela vai perder nesse movimento algo que ela provavelmente não vai recuperar nunca mais, chamado músculo. E eu vou explicar por quê. Quando você, por exemplo, qual que é o princípio da bariátrica? Eu estou dando o exemplo da bariátrica, mas isso aplica também para regimes radicais ou dietas, aquelas, né, que você vai de uma hora para outra eliminar as calorias, e muita gente acha que vai resolver o problema do corpo, do excesso de peso, simplesmente eliminando calorias. Não seja uma pessoa desinformada como essa, não é assim que funciona, tá? E vamos entender o porquê. A pessoa faz lá, por exemplo, um procedimento cirúrgico desse totalmente extensivo, que leva um período depois para você recuperar, ele é evasivo, ele vai mexer com várias partes do seu corpo, mas o principal é o seguinte, ele vai reduzir o seu apetite. Então a pessoa sai de lá e ela já não vai consumir aquele volume todo de caloria que ela tinha antes. Só que a pessoa que nunca fez atividade física, ela não tinha esse costume e agora mesmo que ela não vai ter, porque afinal de contas ela já não tem nem energia para consumir, para queimar numa atividade física. Aí o que vai acontecer? Seu corpo, como é uma máquina eficiente, ele vai naquela linha que a gente falou, que ele vai eliminar aquilo que é desnecessário. Ele tem duas fontes extremamente interessantes para poder eliminar aí nessa história, pessoal. Uma dessas fontes é o que todo mundo gostaria, chamado gordura, né? Gordura nada mais é do que uma glicose empacotada. A insulina, inclusive, é o que faz isso. Você empacota, né? O seu pâncreas ali produz insulina, você cria aquela glicose que você recebeu no formato de amido, de açúcares e tudo mais, e ela fica disponível para qualquer pico que você precisa ali de queima calórica, tá aqui, ó, utiliza ela, sua célula consome dessa gordura. Porém, ela não é a única fonte de energia interessante. O seu músculo possui um elemento aqui, ele gera um elemento chamado glicogênio, que é tão atraente ou mais do que a gordura e que também serve para resolver esse meu problema de pico de queima calórica que eu estou precisando às vezes porque, sei lá, preciso manter o meu corpo operando e se eu faço uma atividade física preciso de mais ainda. Só que o princípio dessas dietas e tem também a questão de muitos usam aquelas como é que se chama o procedimento, que você fica várias horas ali sem comer, né? E você faz aquele jejum intermitente, tem um jejum intermitente. Eu sou contra tudo isso. E eu tô, né, quem está acompanhando minhas redes sociais sabe que inclusive eu estou na minha fase agora de fazer um detox físico, então eu falo por experiência, tá? Eu não faço jejum, nem faço nada que seja drástico, porque isso prejudica o equilíbrio do nosso corpo. O que eu faço é simplesmente equilibrar esses três elementos. Mas voltando para essa nossa história aqui, como o nosso corpo agora vai estar privado de calorias, porque afinal de contas eu não consigo mais ingerir aquelas calorias depois de uma bariátrica ou de um jejum intermitente ou desses procedimentos às vezes agressivos, eu vou pegar da minha gordura
ou do meu músculo, porque afinal de contas eu estou olhando para ele ali, eu não preciso dele. O cara é um sedentário, ele não está mudando a atividade, a rotina, o hábito dele regular de fazer uma caminhada. Por isso que muitos médicos insistem, saia para caminhar e tal, mas uma caminhada, pessoal, ainda é pouco, extremamente pouco, para você mandar um sinal para o seu corpo falando, olha, eu preciso manter essa minha fibra muscular aqui, porque eu preciso caminhar. Desculpa, pessoal, para caminhar, o mínimo ali é o suficiente para você conseguir dar algumas passadas. Pode ser que você não caminhe 1 quilômetro, mas você dá algumas passadas ali e ir de um ponto A até o B, você vai fazer. Isso não é a mensagem que o seu corpo precisa para falar assim, olha, vou reter essas fibras musculares aqui, porque o cara precisa se exercitar, o cara ele pega muita carga, ele faz muita atividade física intensa, e aí é onde mora o perigo. Você perde, claro, muita gordura nesse processo, porém você vai perder também junto músculo. E aí, se você está numa idade avançada, como eu falei antes, músculo é extremamente difícil de você recuperar, porque ele é um processo complexo para você criar fibra, construir fibra muscular. Mas para perder, esse glicogênio ele queima assim, depois que você perde, dificilmente você recupera. E por que é tão fácil a gente perder uma quantidade grande de peso no início quando a gente entra para uma dieta, né? Se a gente olhar para um gráfico, né? Vou fazer talvez ele aqui pequenininho, só para vocês entenderem, né? Aqui é quanto mais para cima, mais eu perco, né? Perda de peso. E aqui é o tempo, tá? Que é perda de peso. Mas o gráfico, quando a gente está fazendo qualquer processo desse, ele é normalmente assim, é uma curva, é uma senoide que ela tende ao infinito. O que eu quero dizer aqui, pessoal? No início você vai perder assim uma quantidade enorme de peso. E o que é essa quantidade enorme de peso? Aqui basicamente você está falando de uma gordura subcutânea. O que é isso, pessoal? É aquela que fica diretamente abaixo da nossa pele e ela é facílima de queimar. Vou fazer uma analogia para vocês entenderem, tá? Mas essa gordura mais músculo, em tese, facilmente é isso daqui. Eu, por exemplo, nesse meu processo agora de detox, em 4 semanas eu perdi 8,5 kg. 4 semanas. Mas perdi apenas de gordura. Eu tive uma preocupação de manter a minha rotina de atividade física intensa, e é isso que eu sempre dou como dica, principalmente hipertrofia, que significa você pegar bastante carga para você direcionar para o seu corpo que você precisa manter a fibra muscular. Porque senão ele vai olhar ali e falar assim, peraí, o que está disponível? Músculo? Queima, o cara não está usando. Gordura? Pode queimar também. Então, ele vai ficar sempre nesses dois elementos, só que músculo é extremamente difícil de você conseguir novamente. Agora, gordura todo mundo sabe que é facílimo, pessoal. Vai 2 vezes lá no McDonald's e vai medir o seu índice de taxa ali de gordura no corpo e você vai perceber alguma diferença. Não tem que fazer esforço nenhum. Agora, músculo são meses de atividade intensa física. Esse é o problema. Agora, por que aqui, pessoal, é tão fácil a gente queimar essa gordura e depois começa a ficar difícil? Porque daqui para cá, pessoal, entra um outro tipo de gordura que a gente precisa também queimar e que é extremamente delicada e difícil, chamado gordura visceral. Uma é subcutânea, outra é visceral. Basicamente, a diferença é o seguinte: essa visceral ela fica entremeada nas suas fibras musculares, nos seus órgãos, e para você entender mais ou menos a dificuldade que é para a gente poder queimar ela, seria mais ou menos assim. Pensa que seu músculo é como tipo arroz, tá? Então vamos lá, vou colocar aqui, eu acho que está bem bagunçado isso, mas vamos lá. Vamos fazer uma analogia aqui, tá? O músculo é como se fosse grãos de arroz, tudo bem? E gordura é o feijão. Eles são bem diferentes, né, fisicamente um do outro, ok? Quando você vai ganhando peso, o que acontece é o seguinte: o seu corpo, né, que tem ali músculo, que nesse caso vamos fazer essa analogia com arroz, né? Seu corpo então está cheio ali, por exemplo, desse arroz, tá?
Conforme você adquire gordura, o que vai acontecendo é o seguinte: uma parte desse feijão, que é a gordura aqui que a gente está colocando, tá? É só uma forma lúdica de entender, tá, pessoal? Não que o arroz ele te dá músculo e o feijão te dá gordura, nada disso. É só para imagina o grão seco ali de arroz e o grão seco de feijão, tudo bem? Pra vocês entenderem por que é difícil. Então você tem lá o arroz, que é o seu músculo. Essa gordura subcutânea é como se eu pegasse esse feijão, que é a gordura, empacotasse ele, tá? E deixasse num saquinho dentro do seu corpo. Então, quando você começa a queimar essa, digamos, caloria, fazer atividade física, é bem mais fácil para o seu corpo tirar desse saquinho preto ali, o saquinho de feijão, porque ele já está empacotado, separado direto. É a sua gordura subcutânea que fica debaixo da sua pele. Essa parte mole que você vê no corpo, às vezes no braço, na perna, na barriga, essa parte mole é a gordura subcutânea, facílimo da gente queimar. Agora, parte dessa gordura, que é o feijão aqui, ele vai se misturando. Então, pega agora, imagina um arroz aqui, grãos de arroz, eu pego agora grãos de feijão e eu misturo tudo ali. Aí deixo ali, você vê aquilo tudo zoneado, arroz com feijão ali, esses grãos secos ali num pote zoneado. Agora que acabou essa gordura subcutânea, o seu corpo ele vai precisar ficar catando esse grão de feijão um por um para conseguir deixar aquele seu músculo liso e limpo de novo, que seja, por exemplo, o arroz ali dentro dessa história. O que acontece é o seguinte: quando a gente não faz uma atividade física com recorrência, o que o seu corpo vai fazer é o seguinte: quer saber? Eu vou meter uma unzão aqui e vou tirar com tudo arroz e feijão, e o que sair daqui tá tudo certo, e tá, o cara não tá usando esse arroz mesmo, que é o nosso músculo aqui dessa nossa ilustração, então eu vou tirar com tudo. E o cara faz sem pena nem dó, pessoal. Nosso corpo, ele simplesmente, quando a gente faz um procedimento desse, um regime muito agressivo, e a gente não balanceia com a atividade física, lógico, eu não estou falando nem do sono aqui, mas a atividade física, que é o indicativo de que você precisa do músculo, o que vai acontecer é que ele vai meter uma unzão dentro desse arroz com feijão misturado que está ali, e ele vai tirar tudo. E aí o que acontece? Depois você vai aparecer um saco de batata enfiado dentro de um palito, de um cabo de vassoura, que é o que acontece, né, com a maioria. Você vê uma pessoa que claramente sofreu um procedimento cirúrgico ali, de uma bariátrica. Por que você olha para a pessoa e já percebe que alguma coisa está estranha? Porque ela se submeteu a algo agressivo e o corpo dela tirou esses dois elementos sem dó nem pena, tanto o músculo quanto a gordura. E o problema é que depois que ele retira, para você recuperar, como a gente falou, o músculo. Agora a gordura, pessoal, ela sempre vai ser muito mais fácil. Então toda essa história aqui para vocês, pessoal, para poder dizer o seguinte: o seu corpo ele opera de uma forma muito simples. Ele vai ver o que você utiliza dele e ele vai manter aquilo. Ele não é o tipo do cara que, quando ganha dinheiro, compra ali uma Ferrari e deixa lá na garagem. Se está usando ou não, beleza, não importa. Não. Se ele tem a Ferrari, é para usar a Ferrari. O seu corpo pensa assim: se você não for usar, desculpa, mas eu vou desocupar a garagem aqui, eu vou botar um Gol, porque você só está usando ela para ir até o mercado aqui e voltar. Você faz isso muito bem com um Golzinho. A Ferrari, se você tivesse uma pista aqui e tal. Isso explica, por exemplo, porque a gente vê tantos atletas aí, pessoas de alto desempenho físico, e às vezes você está no meio, numa entre-temporada, naquele off-seasons que a gente chama, e o cara está totalmente fora do corpo dele. E daqui a pouco o cara está com o abdômen trincado de novo. Por quê? Porque o corpo, ele cobra um pedágio extremamente alto para você manter essa estrutura física padrão por muito tempo. E até por isso que eu também me programo a cada X anos, vai depender um pouco de como eu estou avançando isso, para fazer esse detox físico, porque eu sei que é alto a manutenção de você querer deixar o teu corpo sempre ali em plenitude, perto dessa área aqui que a gente está falando do nosso desenho aqui, ideal, né? Esse nosso oásis ali que é a saúde, o corpo bacana, tal. Tudo isso tem um preço altíssimo. Tem que ficar dando braçada intensa toda hora. Isso cansa.
cansa todo mundo, que a gente tem que fazer uma privação de várias coisas, de ir para uma churrascaria e não comer tudo que está ali disponível, de ir para uma pizzaria e também não se fartar da maneira de não estar sempre em alta ali na atividade física. Isso requer um nível alto de concentração, disciplina, e que não vale a pena a gente também se sacrificar por tanto. Minha recomendação é o seguinte, pessoal, pegando aqui um gancho para a gente já se aproximando do fim. A gente não tem que ficar se matando, né? E, putz, eu tenho que ficar agora para poder chegar aqui no meu ideal, toda hora aqui se privando de alimentação e tudo perfeito. Não. Minha recomendação é a gente conseguir dar umas braçadas ali, mais ou menos, para se manter mais ou menos ali na velocidade da correnteza, sem você ser levado completamente lá para trás, fazendo ainda essa analogia com o nosso rio, tá? Então você conseguir dar umas braçadinhas ali para você conseguir, você até ser levado aos poucos, que é isso que eu faço. Eu vou dando uma braçadinha aqui, outra ali, e eu estou sendo naturalmente carregado a favor, contra essa correnteza. E é isso que acontece comigo. Mas de tempos em tempos eu vou fazer uma força-tarefa, que é esse detox físico que eu chamo, para chegar nesse próximo desse meu ponto ideal, e aí eu vou dando uma relaxada, tal, eu vou, né, sabendo que eu vou aumentar o meu peso novamente, eu não vou estar com aquela minha saúde 100%, até que eu defino uma linha de corte, que eu falo, se eu passar dessa linha daqui, eu sei que eu tô fora, eu tenho que dar uma outra braçada aqui, eu tenho que dar uma força-tarefa em cima dessas 3 áreas, para eu não acabar indo para o fundo do poço, que depois que a gente chega aqui, pessoal, nessa região complexa do rio, é difícil a gente conseguir sair. Ali você vai ter que ter um nível de disciplina e concentração extremamente pesado, tá? Qual que é a dica que eu quero passar para vocês para a gente conseguir fazer isso de uma forma, digamos, sem muito sacrifício? Eu vou dar uma dica apenas, tá? Uma dica apenas, e quem conseguir absorver essa dica daí, vou inclusive limpar meu quadrinho branco aqui para deixar para vocês essa dica, que é a dica de ouro e que não precisa ir nesse modelo que eu uso, que é um modelo que, digamos, requer um nível de concentração alto durante um período, 2, 3 meses eu vou ficar fazendo isso para depois eu relaxar durante alguns anos. Eu tenho um método para poder fazer isso, disciplina, tenho como criar uma rotina para isso. Eu sei que para a maioria talvez não seja tão fácil, precisaria de um pouco mais de tempo para a gente poder explorar esse tema. Então, eu quero considerar que vocês não vão querer fazer isso, mas vão no longo prazo querer, digamos, ir perdendo esse lastro e aos pouquinhos você conseguindo chegar perto daquela sua zona ideal. Então vamos lá. Solução agora, tá, pessoal? Então vamos falar agora da solução e uma dica só. A solução se baseia no seguinte: imagina que aqui, pessoal, é a quantidade de calorias que você consome. Essa quantidade de calorias aqui, em média, um adulto, ele vai de 1.800 a 2.000 calorias, é o que o seu corpo precisa para manter a manutenção dele durante uma vida regular, ok? Então, 1.800 a 2.000 calorias, você fica dentro de uma zona média aqui, ok? Quando você ultrapassa disso, aqui você vai para o lado de aumento de peso, obviamente obesidade, e aqui você vai para o lado da regulação, ou seja, perda de peso. Quando você começa a ter que apertar mais o cinto, quando você começa a perceber que as calças estão caindo, que aquela camisa está entrando com mais facilidade, então é mais ou menos essa situação. Qual que é o grande problema aqui, pessoal? Como a gente falou, a gente vive num mundo onde naturalmente a gente consome mais do que isso. E a gente acaba passando. E o que significa mais do que isso, pessoal? Não sei, aqui é quando você está lotado. Sabe quando você sente, caramba, acabei de comer, não consigo colocar nem mais uma colherada na boca? É esse extremo daqui. E aqui já é um estado de privação. Aqui você sai com aquela sensação de que, cara, eu tô fazendo um sacrifício para manter aqui e não comer o que tem mais disponível, ok? E aqui não, aqui você tá lotado, cheio. A dica, pessoal, é você nunca chegar a 100%, que é esse estado de lotado. A dica é, e também você não fazer essa privação, que já é você sair com fome.
A dica é você sempre focar em torno de 80% da sua capacidade de comer, mais ou menos isso. Então, sabe quando você comeu, está satisfeito, mas se tiver mais alguma coisinha você vai beliscando? Esse é o problema. Se você simplesmente comesse, estou satisfeito, levantou e não tivesse mais aquele acesso à comida, beliscar aqui, outro ali, problema resolvido. O problema, na verdade, é que você ainda continua comendo, porque foi a vovó que fez, ou a tia, não, repete mais uma vez e tal, até que você tem que às vezes afrouxar o botão da calça porque você já foi no seu limite, e esse é o grande problema. Acumula isso ao longo de 1 ano, 2 anos, e aí você está no cenário de 99% da população. Então vamos lá. Minha proposta aqui, pessoal, é vocês pensarem em 3 coisas ao longo do seu dia, da sua rotina, que equivalem a mais ou menos 100 calorias. E é fácil vocês descobrirem o que é isso. Talvez aquele snackzinho que você pega, né, entre, sei lá, o almoço ali à tarde, aquele pacotezinho de clube social, não sei. Alguma coisa, a gente sempre vai ter alguma coisinha ali que representa 100 calorias. 3 coisas, cada uma que equivalem a 100 calorias. E o que vocês vão fazer é o seguinte, vocês vão colocar numa tabela, vocês vão colocar criar uma tabela específica, vocês vão numerar o mês, vou botar isso na agenda, cada um cria a sua rotina, tá? E você vai escrever o que são essas 3 coisas. E o que você precisa fazer é, cada vez que você conseguir evitar a tentação de pegar aquelas 3 coisas, que não é uma coisa essencial, é uma coisa supérflua, geralmente você vai dar um checkzinho, e você vai dar um check. E você vai perceber o seguinte, que algumas vezes você vai estar com aquilo tudo marcado, algumas vezes você vai estar com uma parte, e não tem problema se algumas vezes você falhar. E, esse daqui eu só filmo, dessa vez eu cedi todas e tal. O seu ganho vai ser sempre no longo prazo, porque isso aqui, pessoal, representa 300 calorias a menos todos os dias na sua rotina regular, que vão deixar de ser consumidas. Bruno, o que isso tem a ver? Então vamos lá. Vocês certamente já se perguntaram, se eu deixar de consumir calorias, né? O que isso implica em peso? E tem uma conta fácil, tá? Talvez vocês nunca souberam disso, mas 7.000 calorias, pessoal, anotem aí se vocês quiserem saber, equivale a mais ou menos 1 quilo de gordura. É isso. Se você conseguir gerar um déficit calórico para o seu corpo, porém, também mantendo a sua atividade física, não de forma drástica, porque quando ele faz um pico de consumo de queima calórica, é aí que ele vai buscar o músculo, porque o glicogênio, ele acelera, ele consegue suprir essa demanda calórica que tem no músculo. Então, ao invés dele ir para a gordura, ele vai para o músculo. Então, não faça isso. Por isso que isso aqui é uma maneira que é suave de você ir perdendo peso. Então, a cada 7.000 calorias de déficit, você queima 1 quilo de gordura. Se você mantiver isso que a gente está falando de uma forma regular, ou seja, 3 coisas ao longo do dia que você vai botar na sua agenda, no seu caderninho, e que você vai marcando ali quando você evitar e ficar dentro dessa zona dos 80% que a gente está comentando aqui, não ficar beliscando nada nem nada, isso aqui vai gerar para vocês uma redução num ano de 11 a 16 quilos de gordura. Que tal se você estivesse pesando hoje de 11 a 16 quilos a menos? Como que estaria a sua calça entrando, aquele vestido, talvez a sua camisa, como que estaria você? Isso, lógico, eu estou falando de forma cumulativa. 1 ano, pessoal, pensa, 1 ano é um negócio que passa muito rápido. E eu digo a vocês, é lógico, isso daqui vai ser um pouco ruim no início, porque seu corpo não está acostumado, mas depois ele aceita. Ele aceita simplesmente porque ele acostumou. Ele já não faz mais questão daquilo dali. Então, experimente fazer, né, pegar, deixa eu pensar aqui, 3 coisas, 100 calorias. Isso aqui tem 100 calorias? 100 calorias, pessoal. Um pacotinho de clube social tem 100 calorias. Então, então não vou ter mais esse pacotinho de clube social. Pense nessa situação. O granola. Granola, como saudável. Granola, pessoal, é uma das coisas que são mais calóricas que existe. E de repente você, não vou botar mais granola, vou botar só aveia. Muda totalmente. Você já eliminou as 100 calorias ali que você precisa. Experimente fazer isso. Não é algo que você vai sentir em um dia, nem uma semana, nem um mês. Em 1 ano,
Lógico, você não vai ser, não é dormiu num dia, no outro dia acordou 10 quilos mais magro. Não, você vai perceber gradativamente os seus números diminuindo e você se sentindo melhor consigo mesmo. E se você gostou desse tema, que tal ter acesso a muito mais vídeos como esse, materiais descritivos e outras ferramentas numa plataforma fechada e totalmente gratuita? Se achou interessante, então clica no link da descrição desse vídeo e faça parte já gratuitamente do nosso Clube dos 3%. Te vejo lá.